E estão aqui conosco os vereadores Marcelo Bucic e Felipe Velatão. O Marcelo Bucic vai falar sobre a questão do empréstimo da prefeitura. A prefeitura conseguiu aprovar na Câmara Municipal de Cuiabá, porque tem maioria na Câmara, um empréstimo de 117 milhões, é isso? 15 milhões. 115 milhões de dólares. E o Felipe Velatão vai falar do... Eu estou aqui para contribuir também do empréstimo, também a gente contribui aqui com o transporte público aqui e discutir com a população esses questão pontos. do transporte público. Então, vamos começar com o Felipe Velatão. Sobre a questão do transporte, Felipe. Teve uma situação inusitada que foi um perdão de alguns milhões de reais de multa. Exatamente. Para as empresas que estão inadimplentes. Como é que a Câmara viu isso? Isso não precisa passar pela Câmara? O prefeito tem o poder de perdoar por decreto, por uma via exclusivamente dele? Na verdade, essa matéria entrou na casa, só que ela não entrou em votação, para que deixar claro para a população. É uma matéria que dava uma isenção de empréstimo de dívidas das empresas de transporte público de em torno de 11 milhões de reais. E passaria logicamente pela votação, pela aprovação dos vereadores. Contudo, essa matéria não entrou em pauta, mas nós já sinalizamos quando ela entrou na casa que nós não aceitaríamos esse induto do rei para perdoar dívidas dessas empresas que certamente seriam já para prepará-las aí para uma certidão negativa de débitos municipais, para essa licitação que vai vir para a concessão do transporte público. E que Cuiabá precisa evoluir. Essa concessão que vai ser discutida daqui a alguns meses, já está tendo algumas audiências públicas, é uma concessão que dá direito à concessão do transporte público durante 20 anos, com projeção de mais 10, ou seja, são 30 anos de concessão do transporte público. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter fiscalização, e não é momento de perdoar a dívida fiscal de empresa que presta serviço para Cuiabá, não é momento de não chamar atenção para o transporte público, é o momento de realmente discutir esse assunto que, como você falou, obras está evoluindo, serviços urbanos está evoluindo, mas o transporte público na capital de Cuiabá não evoluiu. E vocês têm minoria, né? Muito provavelmente o prefeito aprova esse decreto na Câmara, né? Certamente ele vai ser discutido ainda a partir de fevereiro, mas não entrou na pauta ainda. Mas a gente tem levantado já a população para que saiba dessa questão da isenção fiscal dessas empresas. E a grande discussão neste momento, Antero, é o aumento da tarifa de ônibus, que foi para 4,10, de 3,85 para 4,10, e a gente já levantou uma petição pública, em nome do Diego Guimarães, ele colocou essa petição online já para que as pessoas preencham, para que a gente possa fazer, inclusive dia 11 vai ter uma manifestação, para que a gente possa chamar a atenção desse valor que já está acima da tabela. A gente tem discutido sobre a tabela parimétrica, antigamente era a GPOT, que era um outro tipo de cálculo, e a gente comprova que está acima do valor, sim. Aqui Cuiabá está com uma das tarifas mais caras do Brasil. Porque reajuste de transporte tem que ter, né? Tem que ter, senão as empresas quebram, né? Nenhuma empresa vai assinar contrato, inclusive na nova licitação, tem que ter segurança jurídica, né? Antero, esse é o grande problema que a gente tem que tocar aqui na capital. Segurança jurídica. Nenhum dos dois lados cumpre cláusulas do contrato. A prefeitura não cumpre suas cláusulas, por exemplo, não terminou os terminais, as empresas também não cumprem as suas cláusulas de contrato, os ônibus estão péssimos, idade da frota acima da média. Mas os pontos de ônibus não são obrigação... Eu falei dos terminais. Dos terminais. Dos terminais era a obrigação da prefeitura. Agora, as empresas, a gente já solicitou isso para a CEMOB, que até agora o secretário Antenor não nos entregou. As empresas têm uma competência de arrumar 25 pontos por ano, ou seja, 3 empresas são 75 pontos por ano. Não arrumaram nenhum. Não tiveram essa sequência dos 75 pontos de ônibus, não conseguiram comprovar para a gente. Inclusive, Antero, vale ressaltar uma coisa que eu tenho pontuado: o alto valor dos pontos de ônibus aqui na nossa capital. Construir a Praça Alencastro com um ponto de ônibus que custou mais de R$1 milhão. E agora estão construindo o ponto da Praça Ipiranga, uma licitação que é mais de R$500 milhão de reais, ou seja, mais de 500 mil. A gente já apontou isso com o secretário Antenor para passar essa planilha para a gente, mas a gente acha um alto custo para pontos de ônibus na nossa capital.
Vocês pontuaram como? Através de requerimento? Requerimento, ofício, indicação na Câmara, mas principalmente os requerimentos para pedir informação. Inclusive, já fui em loco lá, né, para discutir isso com ele. Ele falou, realmente, é este o valor, eu vou te passar as documentações. Mas acho muito caro. Uma cidade que não está tendo prioridade para a saúde, não está tendo prioridade para o transporte coletivo. Se tiver pontos de ônibus que custam de 1 milhão a meio milhão, a população cuiabana não aceita isso. Mas qual que é o tamanho do perdão, do induto que o prefeito pretende dar às empresas de ônibus? Olha, Antero... Parece que era 11 a 13 milhões. Era 11 milhões. Eu não estou com o documento aqui em mãos agora, mas seriam 11 milhões, mais de 11 milhões. E aí teria que pagar quanto? Tem uma isenção do imposto das multas, né? De ISS e também de outras multas de frota, né, Bucic? Em torno de 50% a 60% seria o perdão das multas que hoje existem para as empresas de ônibus e lotação, e transporte alternativo. Esse é o projeto que está tramitando na Câmara. Quer dizer que de 11 milhões paga no máximo 4 milhões. 3 milhões e pouco, né? Exato. Exatamente. E assim, são multas assim de não estar cumprindo o contrato, Antero. Ônibus velho, não está cumprindo os horários de acessibilidade. Então, a empresa não cumpriu o contrato, deveria ser punida pela administração, recebeu as multas, e a administração passa a mão em cima das falhas das empresas de ônibus, em vez de punir para que ela possa cumprir o contrato da forma como foi assinado. Então, Daí tem que aproveitar o momento, né? O momento da licitação para poder receber. Ou então a má empresa não participa da licitação, tudo bem. E, Antero, a gente tem discutido também nas audiências públicas esse modelo de licitação. Hoje, 20% das linhas de ônibus de Cuiabá correspondem a 50% do volume de transporte da nossa cidade. Ou seja, é muito concentrado numa parte central, no eixo norte e sul. E a cidade está dividida em 3 lotes. E, assim, por coincidência, temos 3 empresas. E aí vem a grande discussão, está dividido em 3, 4 lotes. Aí vem a grande discussão, por que não seguir o outro modelo de outras cidades, que é apenas 1 lote ou 2 lotes? E assim, a gente tem discutido essa questão do transporte coletivo aqui, que a gente não está vendo evolução. Por exemplo, na audiência pública não foi apresentado para a gente, por exemplo, qual é a evolução de novas frotas já no início, ou seja, o cara vai ter uma concessão, as empresas vão ter uma concessão de 20 a 30 anos, quanto que elas vão injetar de ônibus novos, né, de frota nova, com ar-condicionado para a população, para então recolher esse lucro durante esse período da concessão. Não tem claro isso, na verdade, nos passaram um volume de menos de 20%, ou seja, a gente não vai ver evolução do transporte público nesses modelos que estão sendo discutidos na audiência pública. Mas quando você estabelece apenas para ser dividido apenas em um módulo? 2 módulos ou 1 módulo. Um módulo da exclusividade, né? Quer dizer, aí não teria a famosa e salutar concorrência, né? Mas tem a concorrência porque é uma concessão do transporte, Antero. Por exemplo... Sim, mas é uma concessão, mas só uma empresa está habilitada a ganhar. Eu vou dar um exemplo para você, o que aconteceu com o estudo da ARSEC, a agência reguladora. Ela fez um estudo, Antero, que se a Prefeitura de Cuiabá comprasse todos os ônibus novos, comprasse os ônibus e terceirizasse a prestação do serviço, a tarifa não só seria 100% nova, como a tarifa chegaria em R$ 3,10. Esse é o modelo europeu, é um modelo que Curitiba começou dessa forma, ou seja, a gente vê sim que o transporte coletivo é tratado como sucata aqui na nossa capital e também em todo o Brasil. Se a gente reunir aqui os empresários de transportes no país, cabe numa sala. Né? Tem as famílias que comandam o transporte coletivo no Rio de Janeiro, no Nordeste, e são grupos pequenos. E vale ressaltar que essa briga é uma briga que em vários pontos do Brasil tem sido discutida. Por exemplo, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, acabou de se abrir a caixa da BH Trans, ou seja, a caixa preta. Acabou de se abrir uma CPI do transporte coletivo. Então é uma situação que não envolve só Cuiabá. Tem um estudo do Tribunal de Contas, por sinal muito bom o estudo do Tribunal de Contas, e a Câmara debruçou-se sobre isso, estudou Estamos com o ele estudo já. Do Tribunal de Contas? Isso. Na época do então conselheiro Antônio Joaquim, é um estudo de 2012, se eu não me engano, ele está na nossa mesa, a gente tem estudado muito ele, junto com o estudo da ARSEC, e que tem apontamentos graves, idade da frota antiga, tarifa acima do padrão, número de linhas que precisam ser aumentadas, então tem vários agravantes aí da questão do transporte coletivo, os abrigos. A gente tem que ressaltar os abrigos aqui na nossa capital, dá vergonha, Antero, os abrigos de ônibus da nossa capital. Para você ter uma ideia,
a cidade vive 8 meses de sol escaldante e 4 meses de chuva em um período de chuvoso que a gente não tem abrigo na cidade. É preciso pontuar isso aí, não é mesmo, Bucic? Bem, não é mesmo, Bucic? Eu falei bem? Pode falar, Bucic. Não, exato. Bem pontuado pelo vereador Felipe Vilaton. Tem que ir para esse enfrentamento. A Câmara Municipal está se levantando, Antero, em lutas como essa do transporte coletivo, do novo pronto-socorro, essa do empréstimo. Então, nós vemos assim que está tendo uma certa reação da Câmara Municipal, de vários vereadores, em pautas importantes, indo para um enfrentamento em defesa do cidadão cuiabano. Pois é, e qual que é a repercussão disso? O que vocês sentem de feedback nessa repercussão da atuação de vocês, por exemplo? Olha, Antero, na questão do pronto-socorro ficou mais evidente nessa inauguração, quanto foi desmascarado a maquiagem que a prefeitura tem tentado mostrar na nossa cidade. Não estava pronto, não precisava de inauguração. Não está pronto não, se não correr, não fica pronto em abril. Com todo respeito, hoje eu vou pedir para que a população cuiabana que quiser receber o vídeo, a gente vai estar postando nas nossas redes sociais do Felipe Vilaton. Antero, eu vou postar hoje o vídeo da visita. E, inclusive, a fala do secretário foi muito infeliz. Aceita que dói menos. E eles não apresentaram o plano de gestão, ou seja, a gente não sabe se vai ser a empresa cuiabana que está envolvida em operações como a Sangria 1 e 2, ela vai administrar o novo pronto-socorro, a gente não sabe se vai ser concurso público, processo seletivo, se vai ser a Secretaria de Saúde do município, com apoio do governo do estado, a gente não sabe, não tem plano de gestão no pronto-socorro, não tem como falar em abril como vai ser funcionado isso. Como eu mesmo pontuei. Não, em abril não vai terminar a obra. Exato. Se brincar, não termina a obra em abril. Não estou nem preocupado com essa questão. Para você ter uma ideia, a gente chegou lá, o secretário pontuou, tem oxigênio para a gente, falei, me mostrem o oxigênio. Chegou a ser, eles discutiram, pontuaram, chegou um momento que eles falaram, não tem. E para que é importante o oxigênio? Eu falei, simples, porque não funciona o hospital sem oxigênio. Inclusive, eles fazem uma propaganda que só está pronto o ambulatorial. Ou seja, ambulatorial não é hospital. O hospital tem que ter urgência e emergência. E urgência e emergência, se a gente não brincar, se a gente não ficar em cima, não fica pronto até abril. Vamos tratar de um outro assunto, que é o assunto do empréstimo. O empréstimo que a prefeitura fez de 117 milhões de dólares. Teoricamente, ninguém pode ser contra o empréstimo para Cuiabá. Cuiabá precisa de obras. Ainda que outros prefeitos no futuro que vão pagar, mas é assim mesmo que funciona. Até aí não teria problema nenhum. O problema, a temeridade, seja talvez esse empréstimo em dólar, né? E esse plano de aplicação do recurso. Você não pode pegar dinheiro em dólar para plantar jardim, né? E aí você vai ter prejuízo grande, né? Tem que investir em coisas importantes para o município. Eu, por exemplo, fui vereador em Cuiabá e sempre votei a favor do empréstimo. Né? Mas é evidente que a gente exigia plano de aplicação, etc. e tal. Como é que foi essa questão do empréstimo na Câmara? Perfeito, Antero. Todos que estão nos ouvindo. Diego, que acordou agora também. Cheguei na hora de marcar. Vereador Felipe Vilaton. O empréstimo para fazer obras, para as questões sociais da prefeitura, voltadas para a mobilidade, resultado para uma política pública voltada para o cidadão, é importante. Só que quando você não conhece as condições do negócio, aí passa a ser um pouco duvidoso, suspeito e temerário. É isso que aconteceu nesse projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal de Cuiabá. Tá, o que não está explícito lá dentro? O que nós temos conhecimento, não está implícito, por exemplo, a taxa de juros. A taxa de juros a ser aplicada. O número de parcelas, quando vai começar a pagar as parcelas, se vai ter carência ou não vai ter carência, essa atualização monetária, como que vai ser feita, tem algum tipo de trava cambial para proteger o município decorrente da flutuação do dólar, existe o rate cambial, que é uma proteção para o banco, né? Existe algum tipo de comissão que é paga para esse empréstimo, não tinha nada nesse projeto de lei que faça essas condições do negócio. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 32, no parágrafo 1º, exige que tenha pareceres técnicos e jurídicos demonstrando o custo-benefício da operação. Exigimos o quê? Um estudo técnico e econômico cambial demonstrando o que é viável, fazer um empréstimo em dólar ou real.
por que a prefeitura quer em dólar? Ela tem um estudo demonstrando que é vantajoso fazer em dólar? Não tinha. Já que vai fazer em dólar, por que aquela instituição? Por que a prefeitura escolheu aquela instituição dentro das várias que possa estar operando um crédito de natureza externa? Por que aquela? Quais que as condições que aquela demonstrou para a prefeitura contratar a corporação de crédito andino? Também não estava demonstrado no negócio. As obras, não tinha qualquer estudo dos valores demonstrados na carta consulta feita, porque é um empréstimo externo, uma operação de crédito externo, e tem que ter o aval da União e passa pelo Senado também. Não tinha qualquer referência sobre os valores que ali apresentados. Um estudo, projetos, o plano de aplicação, como você mesmo falou, do porquê desse empréstimo. E existia a obra, Antero, que já está sendo financiada por outro empréstimo que foi aprovado na Câmara Municipal de Cuiabá. Por exemplo, a trincheira da Beira Rio e também aqui do Jardim Itália. Ela já foi financiada numa autorização que a Câmara deu, nós votamos favorável, porque nós somos a favor de obras para Cuiabá, com responsabilidade, e também... Essas duas obras são muito importantes, né? Sim. Tanto da trincheira daqui da Avenida das Torres, como lá da Beira Rio. Né? Aí um detalhe, ela foi financiada já por um empréstimo do Banco do Brasil, o Tribunal de Contas já constatou um sobrepreço de 5 milhões de reais, suspendeu cautelarmente esse edital, e ainda assim a Prefeitura quer pegar mais 60 milhões para essas mesmas duas obras. Uma total irresponsabilidade, uma falta de planejamento que a gente verifica no processo, que não pode prosperar. Por isso, além de duplicar a dívida pública do município de Cuiabá. Alertamos no momento da sessão, no parecer da comissão que eu presidi, Comissão de Finanças, com o voto do vereador Felipe Velaton, o caso catastrófico que ocorreu no estado de Mato Grosso, quando em 2012 converteu-se uma dívida de real para dólar, que ficou em torno de 969 milhões de reais. Após 6 anos, pagou-se 930 milhões de reais e a dívida aumentou, ficou em 993 milhões de reais. Esses dados foram levantados pelo Tribunal de Contas, nos julgamentos das contas do ex-governador Pedro Taques, no que o conselheiro Luiz Henrique demonstrou toda essa evolução. O conselheiro Moisés Maciel, no seu voto, falou dessa dolarização criminosa da dívida pública que ocorreu no estado de Mato Grosso. A finalidade nossa é alertar os vereadores que tem que ter responsabilidade com o empréstimo, e principalmente um empréstimo em dólar, sem qualquer tipo de proteção cambial, para proteger o município de Cuiabá diante dessa flutuação que o dólar ocorre. Uma pequena defesa aqui do governo Pedro Taques. A dolarização da dívida aconteceu no governo Simão Barbosa. Isso. Via Éder Moraes. Isso, em 2012. Que aí... Um sinal suspeitíssimo, Éder Moraes, que para Emanuel Pinheiro é insuspeito, Éder Moraes. Parabenizou, né? Parabenizou pela aprovação desse projeto nessas condições. Nessa fala do Bucic. Bom dia, Diego. Bom dia, tudo bem? Nosso amigo do Probel e tal. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital, bom dia, Antero. Você já ficou com fama. Bom dia. Agora você não adianta ficar contra o horário agendado era 7h30, 7h30 a gente estava aqui. E vamos lá, o que é importante falar da fala, enaltecer a fala do Marcelo Bucic, é que nós não somos contra obras em Cuiabá. Nós somos muito a favor. Tanto é que nós votamos a favor de dois financiamentos, um de 51 milhões e um de 26 milhões, recentemente aprovados nesse ano 2018. Que são os viadutos. Viadutos e também pavimentação asfáltica. O de 28 foi pavimentação asfáltica para o município de Cuiabá, alguns bairros que tanto precisam, a gente sabe que... E via Banco do Brasil. Via Banco do Brasil, dívida feita em reais, que apresenta a taxa de juros, tudo muito bem instruído o processo para que nós pudéssemos votar favorável. Quanto a esse financiamento de 115 milhões de dólares, o que nos preocupa é esse endividamento que pode trazer para o município de Cuiabá. Até porque tem bifinanciamento aí, pelo que vocês estão falando, né? Que tem uma obra já financiada que ele botou nesse pacote de 110 milhões, né? Que já estava autorizado. E aí depois ele faz o que com esse dinheiro? Justamente. E outra coisa, Antero, a gente sempre pergunta assim, o cidadão que está nos ouvindo, ele compraria, será um carro em dólar, sem saber a taxa de juros, sem saber a carência, sem saber multa que pode ser aplicada, bem dizer, sem saber o que está sendo financiado.
Então eu tenho certeza que o cidadão não financiaria isso. E mais ainda, nós vemos o Estado, o caos que está tendo até para pagar a folha. Hoje os servidores do Estado estão com dificuldade e muito disso se deve à irresponsabilidade de gestores anteriores, como bem dito por ti, em 2012, quando o Silval Barbosa, junto com o Éder Moraes, dolarizaram uma dívida de Mato Grosso, e hoje muito do que é arrecadado em Mato Grosso serve para pagar dívida e não consegue manter em dia os pagamentos do servidor público e também implementar políticas públicas, como é o caso da saúde, que está um caos também a nível estadual, não só aqui no município de Cuiabá. Tá, mas vereador Diego, quer falar mais alguma coisa sobre o empréstimo que você acha relevante falar? Além desses pontos todos aí, Antero, tem tópicos ali na demonstração do que vai ser gasto, como, por exemplo, outros gastos genéricos, imprecisos. Com consultoria tem em torno de 36 milhões de reais só com consultorias que está ali, que está sendo... esse recurso vai ser destinado para consultorias, outros gastos, comissões. Que tipo de comissões? Para quem que pagou comissão? Para quem vai pagar a comissão de empréstimo? Então são questões assim que levantaram altas suspeitas, por isso que nós demonstramos nosso parecer contrário, voto contrário. Nós somos contra as obras. Acho que o empréstimo com responsabilidade... Tá bom, vocês perderam lá na Câmara, e aí, o que vocês fizeram? Aí nós buscamos o Tribunal de Contas, protocolamos uma representação no Tribunal de Contas com pedido de medida cautelar. Qual que é o objetivo nosso? Vocês não procuraram, só para esclarecer dúvidas, o Ministério Público e o Poder Judiciário? Não procuramos o Ministério Público até o momento. Fizemos essa representação e estamos aguardando o posicionamento do Tribunal de Contas diante de ser uma infração à lei de responsabilidade fiscal. O tribunal pode atuar. Objetivo nosso, que a Prefeitura demonstre tudo isso que a gente falou, comprove a vantajosidade do processo, a legalidade, os requisitos técnicos. Se demonstrado, aí sim, pode sim ser feito um empréstimo em dólar, desde que tenha com responsabilidade e com estudo técnico e planejamento para que realmente seja feito Mas em dólar não tem controle de autoridade brasileira. Não tem. Não. Problema, né? E contando aqui, lembrando, Antero, em 2008, quando o Lehman Brothers, o banco americano, quebrou, a Sadia foi junto. Ela tinha uma dívida dolarizada, ela teve prejuízo de mais de 2 bilhões e meio, ou seja, foi comprada até pela sua concorrente, a Perdigão. Ou seja, é um risco, uma dívida em dólar, sem saber número de parcelas, como vai ser pago, né? Ninguém compraria um carro assim, exato. Então, assim, você realmente faz conta, você sabe parcela fixa, número de taxa de juros, número de parcelas, isso não foi apresentado. Sem contar que outras cidades, a gente tem falado com outros vereadores de outras cidades, esse empréstimo passou em Mogi das Cruzes, passou em Belo Horizonte, só que olha a minha lanterna ligada, olha a sirene. Cuiabá é a cidade que pediu o maior valor de empréstimo do Brasil. Nenhuma cidade pediu mais de 100 milhões de dólares. Cuiabá pediu 115, pediu basicamente um teto. Ou seja, é risco o empréstimo, porque empréstimo tem que pagar. Essa conta chega. Não, bloqueia, né? Bloqueia a conta, né? Mas, vereador Diego Guimarães, desculpe de ter acordado cedo. Bom dia para você. Bom dia, Antero, tudo bem? Como é que está essa questão do novo pronto-socorro? Pois é, Antero, a gente viveu dia de tristeza para Cuiabá em ver a forma com que o executivo trata a população e trata também o poder legislativo. Primeiro, eu quero manifestar publicamente o meu repúdio às ações antirrepublicanas e que afronta a independência dos poderes, promovida por Emanuel Pinheiro e pelo seu secretário Salles, que é o secretário de Ordem Pública, no momento que nós, vereadores, tentamos por 3 vezes fiscalizar as obras, repito, obras do Hospital Pronto Socorro de Cuiabá, porque lá não é ainda um hospital, lá não está acabado, e de público também eu quero fazer um pedido aqui para o secretário Antenor Figueiredo. Se a gente observar na Miguel Sutil, existem várias placas de sinalização falando que indicam onde está o Hospital Pronto Socorro. Num dos dias de fiscalização que nós tivemos ali, que fomos impedidos de entrar no Hospital Pronto Socorro, Vocês foram impedidos por quem? Pelo Coronel Salles, pelo Salles, que é secretário, juntamente com Força Policial, que presta serviço à Prefeitura de Cuiabá, de Ordem Pública, que presta serviço à Prefeitura de Cuiabá, e também depois expressamente respondendo um ofício protocolado por 5 vereadores que queriam entrar na semana passada às obras do novo Hospital Pronto Socorro, expressamente o senhor Salles, secretário de Ordem Pública, disse que estava seguindo ordens, seguindo orientação do prefeito municipal
ele não deixaria nós entrar, repito, em um ato de afronta aí à independência dos poderes, as prerrogativas parlamentares que nos garante o pleno acesso a órgãos públicos, a obras, para que possamos bem exercer a finalidade para a qual fomos eleitos. Nós fomos eleitos para legislar, sim. Todos aqui têm uma produção legislativa excelente por Cuiabá, mas também e principalmente para fiscalizar os atos do Poder Executivo. E nós fomos tolhidos por 3 vezes consecutivas de exercer essa fiscalização. Isso não vai ficar assim, nós iremos representar, eu particularmente irei representar no Ministério Público e também pedirei judicialmente a restituição do dinheiro gasto pelo prefeito Emanuel Pinheiro do seu bolso, com aquela inauguração fraudulenta que ele fez no dia 28 de dezembro de 2018. Aquilo lá foi uma inauguração fraudulenta, que afrontou a inteligência, afrontou a dignidade, afrontou os mais basilares princípios que norteiam não só o ser humano, mas também a administração pública. Ele afrontou a nossa inteligência ao ponto de inaugurar uma obra, fazer festa, som, áudio, luzes, tudo aquilo ali foi bancado pelo poder público. Aquele palco que ele colocou ali, as cadeiras que foram alugadas, as tendas que estavam ali, foi dinheiro público gasto à toa em uma inauguração fraudulenta, simplesmente para poder satisfazer o seu ego. Então, foi uma semana triste para a gente, foi um final de ano triste para a gente, especialmente Dizem na que saúde foi uma de Cuiabá. exigência do ex-governador que queria o nome na placa. Quer dizer, Bom. é uma política, vamos respeitar, captos de minuto. Mas tem uma pergunta de ouvinte aqui no ar, vamos ouvi-la. Ender, cortou meu áudio aqui. Tem empresa de ônibus que já está mudando o nome para ir para concessão aí, porque tem muito processo em cima desse nome que eles estão agora, e estão mudando o nome e vai ficar, eu acho que não vai ter mudança no transporte de Cuiabá, porque vai ser os mesmos que vai ganhar e vai ficar a mesma coisa. Eu creio que não vai vir ninguém de fora e vai ser os mesmos que vão ficar aí no transporte, continuando a mesma coisa. Bem, tá aí a manifestação desesperançada do nosso ouvinte. Mas, Fabiano, né? Um abraço, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Pela audiência. Mas vamos voltar aí à questão do pronto-socorro. Eu enalteci aqui o papel do Misael Galvão. Sem dúvida. Que com 5 dias de mandato foi mais importante para a Câmara do que os 2 anos do Justininho. Infelizmente. Mas o Misael se comportou como presidente da Câmara. Ele continua da base do Emanuel, continua apoiando o Emanuel, continua seguindo a cartilha do Emanuel, mas continua também respeitando o que precisa respeitar, se autorrespeitando, né? Não ferindo o amor próprio da Câmara Municipal de Cuiabá, né? A independência da Câmara Municipal de Cuiabá. Foi interessante, Antero, que no dia da visita eles traçaram um trajeto. Eles queriam levar a imprensa e os vereadores num trajeto previamente determinado. Então era onde estava bonito, onde já tinha algumas camas. Se fosse um guia turístico, né? Se fosse um guia turístico. Tudo maquiado, bonitinho. E onde nós não podíamos tinha aquelas faixas pontilhadas, como é que é? Faixa Proibida entrar, preta e amarela. Até que nós falamos, peraí, a imprensa está aqui, a gente sabe que a imprensa tem horário para pautar o Jornal do Meio-Dia, outros jornais que existem ao meio-dia, então à noite. Então nós falamos, não, vamos parar, essa parte aqui o prefeito já mostrou, vamos por ali e seguimos para o lado contrário. E vale ressaltar, começou a mostrar as obras inacabadas, completamente assim, sem piso, sem forro, instalações elétricas ainda por fazer, muita coisa por fazer, Antero. Eu vi tijolo, tem lugar que tá até sem reboco lá, que tijolo sendo sentado ainda. E vale ressaltar, Antero, Você acha que termina essa obra até abril? A obra física. Olha, eu falei pro o dono da construtora que tava lá, eu cheguei a falar para ele, o senhor acredita que ficar pronto até abril? Ele falou, tá no cronograma. Eu falei, eu entendo muito pouco de obra, mas pelo que eu vejo aqui, o que eu já vi de obras, eu duvido muito. Ele chegou a propor uma aposta comigo, e eu falei para ele que eu apostaria apenas e tão somente que eu seria o primeiro cidadão a levar alguém para ser atendido no novo pronto-socorro, que é o que eu quero. O que todos nós queremos aqui, Antero, não é que o prefeito... que funcione, né? É que funcione. O que eu quero é ver o cidadão chegar ali e ser atendido. É o cidadão não ficar mais naquelas filas que fica ali nos corredores do atual pronto-socorro, não ver pessoas ir para um posto de atendimento e faltar o mais básico medicamento, muitas vezes, que está faltando hoje. Então, o que nós queremos é que ele funcione. Nosso dever, é importante que se diga também, porque muitos
cidadãos deveriam falar, os vereadores estão só criticando, o que vocês estão fazendo para ajudar? Tem um plano de gestão, por que vocês não ajudaram? Nós fizemos, no início de dezembro, uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o plano de gestão do novo pronto-socorro de Cuiabá. E acredito você, Antero, e todos os ouvintes, a prefeitura não tomou o cuidado de mandar sequer um representante. Lá tinha o Fórum Permanente de Saúde, tinha alguns representando o Conselho Municipal de Saúde, os vereadores estavam lá, mas a prefeitura, muito embora tenha sido notificado, inclusive ainda estava sob a gestão, se não me engano, do Roark Douglas, que posteriormente foi afastado e depois foi preso, não mandou um representante. Então a Câmara fez o seu papel. Agora não cabe a nós desenvolver esse plano de gestão, não cabe a nós terminar a obra, nós temos que fiscalizar e apoiar o executivo naquilo que nós entendemos que é nosso dever, para que essas políticas públicas, principalmente a saúde, ela seja implementada. Então, nossa parte, acredito eu, na medida do possível, nós temos feito. Entendeu? Agora falta o executivo ter um pouco de capacidade, gestão, preparo, planejamento, para que ele possa efetivar essa política pública tão importante que é a saúde, e parar com esses atos de vaidade, seja para colocar o nome de José, de Pedro, de Temer, de Nenel, seja de quem for na placa, porque mais importante que uma placa é aquilo lá funcionar. Acho que a melhor inauguração que teria era receber o primeiro paciente. Pensa o prefeito recebendo o primeiro paciente ali, seria a melhor inauguração, certamente, que teria. Mas não faz isso porque a obra não está pronta. Na verdade, a obra pública não tem dono, né? A obra pública é do povo. Né? Perfeito. Esse pronto-socorro, então, esse começou com o Mauro Mendes. Ele começa com o Mauro Mendes, tem a participação importante do governador Pedro Taques, indiscutivelmente tem. Sim. E tem a participação complementar agora do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas esse pronto-socorro não existiria se não tivesse sido gestado, pensado pelo Mauro Mendes. Tem uma participação extraordinária da bancada federal de Mato Grosso. Extraordinária. Tem uma participação do ministro Blairo Maggi. Então, obra pública não tem dono, gente. Obra pública não tem dono. Nós somos os donos. Nós pagamos impostos, somos os donos de obra pública. Obra pública só tem um dono, o povo. O povo. Antero, só para também restabelecer a verdade perante a opinião pública e perante ao cidadão cuiabano, o prefeito de Cuiabá justificou que precisava inaugurar esse hospital pronto-socorro, porque senão Cuiabá poderia perder 100 milhões de reais de um programa Chave de Ouro. Chave de Ouro. E nós fomos atrás para ver se existia esse programa, se existia esse convênio. Não, o programa existe, né? Então, se tinha alguma coisa. Esse programa, na verdade, ele não existe no papel. Não existe nenhum convênio que denomine ele programa Chave de Ouro. Certo. O recurso prática, que foi transferido. O presidente Temer queria inaugurar algumas obras no Brasil. Mas foi um acordo político feito entre Emanuel Pinheiro e Michel Temer. Não existe nada no papel que impediria Cuiabá de receber esse recurso. É mais do que isso. Esse é um acordo feito pelo Roark. Tá? Quem consegue esses 100 milhões é o Roark. Consegue porque o Roark tem uma participação muito importante, familiar, inclusive, com o Blairo Maggi. Ele é casado com uma pessoa que é parente do Blairo Maggi. O Blairo Maggi foi decisivo nesse processo. E os historiadores ainda precisarão contar melhor essa história. Daí a força do Roark, inclusive, de mandar na saúde pública de Cuiabá. Daí porque o requerimento de vocês pedindo o afastamento de Roark não ter sido observado. Quem coordenou toda essa captação de recursos foi o Roark. Sim, mas não existia nada que impediria Cuiabá de receber os 100 milhões se não fosse inaugurado dia 28 de dezembro. O prefeito justificou isso. Tanto é que em novembro, 70 milhões já tinham sido transferidos para Cuiabá. Novembro já tinha sido transferido. Foi sim um acordo político. Se houve esse acordo político entre Roark, Temer, ministro da Saúde, Blairo Maggi, prefeito Emanuel Pinheiro, isso é um acordo político. Isso é um acordo político. Então, que ele trouxesse a público que ele fez um acordo político e não trazer uma inverdade de que Cuiabá perderia 100 milhões de reais. Isso é uma falácia, isso é mentira do prefeito Emanuel Pinheiro. Tanto é que o dinheiro vem, na verdade, fundo a fundo. Tá? Vem fundo a fundo, vem do Ministério da Saúde pro Fundo Municipal de Saúde. Já veio tudo? 30 milhões ainda estão empenhados, que, salvo engano, seria pago essa semana, informação que nos foi passada, que serviria para custeio da saúde de Cuiabá. E é importante que se diga também que informação passada pelo senador Wellington Fagundes para mim é que 70 milhões foi passado para compra de equipamentos e 30 milhões seria passado para custeio da saúde de Cuiabá, não apenas do pronto-socorro. Então, nenhum centavo desses 100 milhões serviria para obra.
Nenhum centavo desse 100 milhões serviria para, mas sim para equipamentos, que é importante para funcionamento, e nós queremos que isso aconteça, e o dinheiro já foi repassado para a Prefeitura de Cuiabá, se não me engano, no dia 18 ou 16 de novembro, tá? E 30 milhões para custeio da saúde. Então, é uma inverdade dizer que Cuiabá perderia 100 milhões se não tivesse aquela festa no dia 28, aquela inauguração e encerramento de placa. Então, foi vendido isso, mas não procede, não condiz com a verdade. Se houve um acordo político, o prefeito poderia ter dito: eu quero agradecer ao ministro, eu quero agradecer ao presidente, eu quero dar a eles uma placa aqui, então que diga isso. O que eu acredito que não precisaria fazer, porque, como bem dito por ti, a obra não é do prefeito, não é do presidente, não é do governador, não é do secretário, a obra é do povo cuiabano que precisa tanto do hospital, precisa tanto de saúde. Antero, contribuindo aqui, o Abílio acabou de mandar uma mensagem aqui falando que foi pago tudo, sim, do programa Chave de Ouro, então. Tá? Já foi pago tudo, e vale ressaltar o apontamento que você fez lá atrás, que foi motivo de pauta, a gente pontuou isso, sobre abrir mão dos 82 milhões das emendas federais. Era um crime que estava cometendo não só com Cuiabá, mas Mato Grosso, abrir mão daquele recurso que era para equipar o pronto-socorro, que era para fazer todo o término dessa obra. Agora, diga-se de passagem, o Emanuel perdeu o direito de cobrar esse dinheiro. Perdeu o dinheiro de cobrar e agora está indo com a faca no pescoço do Mauro Mendes, falando assim... Não, mas isso aí eu já disse aqui que o Mauro Mendes não tem que dar. Não tem que dar. E vou falar... Não tem que dar porque, então é para roubar esse dinheiro, porque é o seguinte... Exato. Para que eram os 82 milhões? Para equipar o novo pronto-socorro de Cuiabá. Que atende todo o estado. Para que vieram os 100 milhões? Para equipar o novo pronto-socorro de Cuiabá. Está equipado? Tá. Por que tem que pegar 82 milhões? A gente chegou até... Para botar onde? Exato. Para botar onde? E, Antero, a gente chegou a ressaltar naquele momento, você pontuou, fez várias reportagens, que seria um crime que estivesse acontecendo com Cuiabá, abrir mão desses 82 milhões, e é a primeira vez na história que a gente vê um prefeito abrir mão do recurso para a sua cidade. Ou seja... Ainda bem que teve sorte e foi reposto o recurso, né? Foi reposto, mas aí, né, com uma condição que ele falou: olha, estou recebendo um recurso, Chave de Ouro, preciso inaugurar a obra até dezembro, e é uma mentira, falácia. Ele não inaugurou esse pronto-socorro, a obra está inacabada, não tem plano de gestão, a gente não sabe como vai ser a gestão do novo pronto-socorro. Inclusive, na visita... Inclusive, deveria cobrar o seguinte, porque para fazer um concurso público demora aí em torno de 6 meses. Exato. Essa obra não fica pronta antes de 6 meses. Tem que bater em cima da necessidade de fazer concurso. Mas a gente está cobrando, foi feita audiência pública. Não é possível. Antero, o Fórum Permanente da Saúde... Inclusive do Ministério Público, do Tribunal de Contas, eu quero saber por que o Ministério Público não age contra Emanuel Pinheiro. Porque é impressionante. A prefeita de Juara, a ex-prefeita de Juara, né? Qual que é o nome dela? Luciane Bezerra. Luciane Bezerra. A ex-prefeita de Juara, Luciane Bezerra, já perdeu o mandato. Já foi cassada. Já foi afastada da prefeitura por causa daquelas imagens horríveis que apareceram vários parlamentares, etc. e tal, e também por causa de uma licitação que teve um sobrepreço de R$210 mil. Aqui, na licitação do viaduto, está comprovado o sobrepreço de R$5 milhões. É impressionante, não se faz nada de improbidade. Esse ato da inauguração é improbidade, gente. Sim. Isso é improbidade, o Ministério Público não faz nada. Nada. Eu acho que o Ministério Público está ouvindo muito o hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. Eu acho que eles decoraram só essa frase nas suas relações com o Emanuel Pinheiro. Com todo o respeito que eu tenho pela instituição Ministério Público. Mas o Ministério Público aqui não faz nada. Se eu errar, vai fazer. Mas se o Emanuel errar, não faz. Cabe ressaltar, Antero, essa questão do concurso público, nós, vereadores, estamos há quase que, bem dizer, os 2 anos cobrando isso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. São mais de 2.800 contratos temporários apenas na Secretaria de Saúde, sem contar com o Hospital São Benedito. Fizemos até emenda à LDO para ter prioridade no orçamento de 2019, para que fazer o concurso público, mas não foi feito. O Tribunal de Contas tem medidas cautelares, proibindo contratar servidores da Secretaria de Saúde sem processo seletivo ou concurso público. Tem sido cobrada a Prefeitura, mas a gente está vendo o que está acontecendo. Quer inaugurar um pronto-socorro sem plano de gestão, sem servidores, não quer nem transferir do atual pronto-socorro para o novo pronto-socorro. Então é uma questão temerária que está acontecendo no município de Cuiabá. Nós estamos sim fiscalizando os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas está atuando na questão do concurso público, e essa luta a gente continua nela.
E Tá vale, bom, então, parabéns a vocês pela luta. Infelizmente, vocês são minoria. mas vale ressaltar também aqui Mas o é grande, importante a luta mas da vale luta. ressaltar aqui também o grande trabalho do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Jaqueline Jacobson e os demais conselheiros que têm feito belíssimo trabalho dos apontamentos, das ações que a gente tem feito, a fiscalização, e agradecer também os órgãos de controle, todos os outros. Tá, Obrigado. eu ia encerrar, mas tem um áudio e o ouvinte aqui é primeiro lugar. Vamos lá. Bom dia, Antero. Bom dia, vereadores aí, presente no Rádio Capital. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito por vocês aí e alguns outros. Antero, a minha reclamação não tem nada a ver com o assunto que está sendo debatido no momento aí, mas é de importância para nós, população. Ali na Avenida das Torres, após a Viola de Coxo, sentido Tijucal, sentido Pedra 90, a ciclovia está sendo usada ali como estacionamento de veículos e está ficando complicado até mesmo para nós que passamos de veículo, devido ao fluxo de ciclistas que usam as bicicletas para poder ir para o trabalho, se locomover, e devido a estar ocupando a ciclovia, eles têm que invadir a via. E vai chegar um momento que, infelizmente, vai acontecer acidentes, se não já aconteceu, né? Acidentes que pode esse vir até a pessoas perderem a vida, né? O que os vereadores podem fazer por nós aí? Se eles podem estar acionando a CIMOB, o órgão responsável aí, para estar observando isso aí, principalmente no horário de pico, né? Não pode, se foi feito para as bicicletas, que seja usado pelas bicicletas. A CIMOB tem que estar fiscalizando isso aí, olhando isso aí, porque como que vai se locomover o ciclista? Vai oferecer perigo para os condutores de veículo, como os condutores de veículo vão oferecer perigo para eles, né? Porque vai estar um invadindo o espaço do outro. Foi feita a ciclovia para isso. Então, peço encarecidamente aí, se for possível, os vereadores verem aí e dar uma resposta para nós aí, população. Muito obrigado. Tá, Felipe Velatão, para comentar aí a pergunta e a manifestação do Josmar, mas rapidamente agradecer o Josmar. Josmar, obrigado pela sua colocação. Aqui eu quero ressaltar também o belíssimo trabalho do Abílio também, que é cicloativista como a gente. E quando a gente fala de transporte público, a gente fala da licitação e concessão das linhas de ônibus, do transporte coletivo, a gente está falando da Secretaria de Mobilidade e ciclovia e outros passeios, calçadas públicas, é mobilidade urbana, e você está certo no seu apontamento. Muito obrigado. Tá, muito obrigado aos três. Obrigado, Diego. Valeu. Desculpa novamente. Deus abençoe, feliz 2019. Para nós. Obrigado, Felipe Velatão. Antero, obrigado. Preto no branco aí, um bom ano. Tenho certeza que é um dos melhores programas da cidade. Obrigado. Marcelo Bussic, muito obrigado pela presença. Obrigado, Antero, todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe a todos nessa semana que se inicia. E vamos embora, a luta continua.